Fala galerinha, beleza? Vim aqui falar com vocês sobre essa nova intenção do nosso canal, que é falar um pouco mais com vocês e não só apresentar técnica, né? E hoje eu fui incumbido de nomear 10 lutadores, os maiores lutadores strikers do MMA, no meu ponto de vista. Com certeza eu vou deixar muita gente boa de fora, eu não quero. Eu quero falar sobre todos e sobre a evolução do esporte aqui também, para que a gente cite nomes, cada um no seu âmbito. No começo dos anos 90, a gente tinha o Vale Tudo, e um dos primeiros lutadores no UFC, no caso, a trazer essa escolha, esse jeito diferente de lutar e escolhendo onde aconteceria a luta, em pé ou no chão, foi o Marcos Ruas. Foi o primeiro lutador de MMA, apresentando um bom jogo de luta em pé, com um boxe bom e um low kick muito forte. Esse, para mim, é o primeiro lutador de MMA da história, porque nessa época, se a gente analisar, era um confronto de estilos. Marcos Ruas não. Marcos Ruas foi o primeiro lutador de MMA a se apresentar dentro de um octógono. Após esse confronto de estilos, que o Marcos Ruas aí começou a trazer esse novo estilo de lutar, veio a era do Pride, aonde a gente criou no Brasil duas equipes, uma da escola curitibana, a Chute Box, e uma da escola carioca, a BTT, a Brazilian Top Team. Vamos aqui analisar essas duas equipes, galera. Uma oriunda pela luta em pé, no Muay Thai, a Chute Box, que buscou o jiu-jitsu carioca através do professor Cristiano Marcelo, para completar o jogo deles. E aqui no Rio de Janeiro, a BTT, aonde oriunda da equipe de jiu-jitsu Carson Gracie, aonde buscou na escola Box Thai esse complemento da trocação, para buscar esse jogo mais completo para o Vale Tudo ainda na época, né? A grande rivalidade dentro do Pride foi essas duas equipes, onde eu posso citar para vocês aqui grandes nomes dos dois lados: Vitor Belfort, Murilo Bustamante, Carlão Barreto, Paulão Filho, Arona. E do lado da Chute Box, um dos maiores nomes da época do Pride, Vandy, Anderson Silva, o próprio Cristiano Marcelo, Shogun, Murilo, Cyborg e vários outros. Se a gente for buscar essas duas escolas, numa eram lutadores de Muay Thai, que buscaram complemento no Jiu. A outra eram lutadores de jiu-jitsu que buscaram complemento no Muay Thai, mas os dois com bastante nivelado, o nível de tanto no chão quanto em pé entre eles, né? E os grandes nomes do mundo naquela época, que era o Fedor e o Cro Cop. Para mim, um dos maiores strikers de todos os tempos aí, Cro Cop e Fedor, pesos pesados, bastante de respeito. E agora, o mundo da modernidade da luta. Eu diria que de 2005, 2006 para cá, houve uma evolução gigantesca dentro do mundo do MMA e dentro do UFC, que se tornou o maior evento de MMA do mundo. Então lá, vamos agora aqui, eu vou começar a citar para vocês os nomes que eu considero os melhores strikers e o porquê que eu acho isso. Primeiro eu vou botar aqui o nosso Edson Barbosa. O Edson Barbosa é um dos caras que eu vejo com maior controle de distância no mundo da luta, com switch de perna esquerda muito forte, muito contundente, e apresenta também uma habilidade com rodados bastante interessantes, spinning back e uns rodados de calcanhar, até tem alguns nocautes aí. A base dele tem muito do Taekwondo ITF, com um professor dele de criação, o Edson França, lá de Nova Friburgo, se eu não me engano, uma escola bem interessante. Hoje ele é treinador da American Top Team. Thiago Alves, um dos caras mais agressivos que eu já vi dentro do octógono. Ele não é tão conhecido hoje, mas ele foi um dos maiores strikers que eu já vi dentro do octógono. Um cara com espírito de guerra gigantesco, um poder de nocaute absurdo, não nega o apelido, Pitbull. Dá uma olhadinha nas lutas antigas dele, vale bastante a pena vocês conferirem esse nome. Galera, Lyoto Machida, um dos maiores samurais do mundo da luta. Por que eu falo samurai? Além de ele ter uma moral inabalável, uma conduta como ser humano exemplar, já vem de família, isso tudo. Vocês já pararam para ver que ele tem a minha altura, 1,85 m, com uma dietinha ele facilmente lutaria na 8-4, mas ele preferiu se manter até no começo da carreira de peso pesado, depois ele foi para o meio pesado. Eu não lembro de ter visto o Lyoto com algum corte no rosto. O Lyoto é um cara altamente eficaz no controle de distância, ele aplica com maestria o karatê, então um cara que eu tenho bastante apreço aí no estilo de luta dele. Já que estamos falando de karatê, não posso deixar de falar do Steven Thompson, categoria 7-7. Esse karateca, eu presenciei lutas
épicas dentro do octógono, um cara com poder de trocar de base, transitar dentro da luta nas duas bases com muita facilidade, com chutes laterais muito contundentes. Ele é longínquo, muito interessante, então bota lá e confere esse cara lá, vale muito a pena, galera. TJ Dillashaw, ele foi campeão por algumas defesas peso galo. Esse cara também, ele me mostrou uma facilidade em transitar dentro da trocação de uma base para outra, tanto avançando quanto recuando, transitando entre a trocação e queda, voltando para a trocação com muita facilidade, galerinha. Então vale muito a pena conferir o estilo dele lutar. Nosso José Aldo, um dos maiores de todos os tempos, um cara que começou no jiu-jitsu e pouco utilizou o jiu-jitsu em sua carreira, usou mais a trocação, virou quase que um especialista em Muay Thai e não precisou usar o chão dele. Então vale bastante a pena ver as lutas do José Aldo também, galerinha. Cara, o nosso Adesanya, antigo campeão da 8-4, um cara altamente experimentado na luta em pé, com um poder de nocaute gigantesco. Ele não é um cara que joga no ataque, ele é um contragolpeador nato. Ele é um cara que, eu diria, um dos mais difíceis hoje em dia de lutar é contra o Adesanya. Então, já que eu falei do Adesanya, já vamos falar do Alex Poatan, o nosso mão de pedra. Galera, Poatan é altamente experimentado na luta em pé, campeão de todos os eventos que ele participou de kickbox. Hoje, o cara que tirou o cinturão do Adesanya, mas numa luta muito dura, onde ele mostrou bastante espírito de guerra, de superação e conseguiu tirar aí o cinturão do Adesanya. Tá próximo aí a revanche, luta bem interessante pra gente analisar aí. Vamos analisar essa luta aí. E para mim, os 3 maiores strikers do MMA. O que fez McGregor com todos os seus oponentes na peso pena, com quase todos os seus oponentes na peso leve, até encontrar o Khabib. Esse cara, ele é diferenciado, ele é um cara que fez o show business mudar de plano devido à sua confiança, falava o que ia fazer e fazia. John Jones, campeão meio pesado e agora campeão peso pesado. Também tem o taekwondo dentro da sua base e o wrestling. Gosto muito de ver o estilo dele, o controlador de distância que é. E agora tá aí no peso pesado mostrando que é dominante sim. E o título de maior de todos os tempos é bastante merecido. E galera, para mim o maior de todos os tempos, Anderson Silva. O que o Anderson Silva fez foi igual Pelé, ou igual para a galera do surf, Kelly Slater, ou para a galera do boxe, Floyd Mayweather, Muhammad Ali, ou qualquer outro grande nome de qualquer esporte. O esporte, ele deve muito ao Anderson Silva, existe antes do Anderson e depois do Anderson. O jeito com que ele transitou dentro da luta, o que ele fez com atletas de altíssimo nível dentro do octagon. Eu até falo que aquele ali não é ser humano, ele é um extraterrestre, porque ele dominou, parecia ser fácil, ele fez lutar contra os grandes nomes do MMA parecer Matrix. Então, para mim, Anderson Silva, o maior de todos os tempos, sem discussão. Beleza, galerinha? Essa é a minha opinião sobre os melhores trocadores do MMA, mas eu quero saber sobre a tua opinião. Comenta lá, deixa o like, compartilha e tamo junto. Atleta também não quero que só brigue, velho. Só sabe brigar, mano. Saca? E aí eu vou falar pra ti e tu me contradiz, velho. Se tu não tem inteligência pra bater e não ser batida, não sobe no ringue. Saca? Porque tu só vai apanhar lá em cima.